Olá, estamos juntos para dar início ao módulo 4 de Química Geral da nossa frente 1, cujo tema é ligações intermoleculares. Na verdade, além desse tema, ligações intermoleculares, nós trataremos de dois outros, propriedades dos líquidos e também estruturas dos sólidos. Então são esses três conteúdos importantes para a Química Geral que serão tratados nesse módulo 4. Vamos dar início. Nesse início eu quero fazer uma comparação entre líquidos e sólidos. As propriedades físicas dos líquidos e também dos sólidos, as propriedades moleculares desses dois estados da matéria, são relativas em grande parte às forças intermoleculares, às interações intermoleculares que existem entre as moléculas ou entre as partículas nesses dois estados físicos da matéria. Realmente, no estado líquido e no estado sólido, existem interações intermoleculares entre as partículas e a natureza dessas interações intermoleculares vai ser muito importante para caracterizar o líquido ou o sólido. Como regra, a gente vai ver isso no modo de gases, né? Como regra, no estado gasoso não existem interações intermoleculares, isso no gás ideal. Mas lá no modo de gás você vai ver que no gás real, mesmo no estado gasoso, ainda existem algumas interações entre as partículas. Nos líquidos, as forças atrativas intermoleculares são fortes o suficiente para manter as moléculas juntas. Sem dúvida, no estado líquido, na fase líquida, as partículas estão muito mais próximas do que na fase gasosa. E os líquidos são muito mais densos e muito menos compressíveis do que os gases, exatamente por causa disso, porque as partículas no líquido estão mais próximas do que no gás, consequentemente os líquidos são menos compressíveis e muito mais densos do que o estado gasoso. Então nessa parte inicial a gente está fazendo uma comparação principalmente entre líquidos e sólidos, porque o estado gasoso há um módulo só para estudar gases. Essa tabela vai mostrar para nós algumas propriedades características dos três principais estados físicos da matéria, o estado de gás, o estado líquido e o estado sólido. O que caracteriza o estado gasoso, que não é o nosso foco nesse módulo? Ele assume tanto o volume quanto a forma de um recipiente. Realmente, o volume e a forma de um gás são variáveis. O que determina o volume e a forma de um gás é o recipiente que o contém. Os gases são altamente compressíveis, compressibilidade. Os gases fluem muito rapidamente. A difusão em um gás ocorre rapidamente. Difusão é a velocidade de difusão é a velocidade com que as partículas de um gás se misturam no outro, a velocidade com que as partículas de um gás se deslocam no outro gás. Por exemplo, se você abrir um vidro de éter numa sala de aula, em alguns instantes os alunos começarão a perceber o odor do éter, graças à propriedade de difusão dos gases. As partículas do gás, que no caso é o éter, o vapor de éter, vai se difundir no ar atmosférico da sala de aula. Falando sobre os líquidos, que é um dos assuntos desse nosso módulo, o líquido assume a forma do recipiente, o volume do líquido é praticamente constante, porque ele é pouco compressível, mas a sua forma é variável, varia de acordo com a forma do recipiente. Não se expande ao encher um recipiente, porque um gás sempre ocupa o volume do recipiente, né? E um líquido não, ele tem um volume praticamente constante, é virtualmente não compressivo, a compressibilidade é muito pequena, ele também flui rapidamente e a difusão em líquidos ocorre lentamente, muito mais lenta do que num gás. Também vamos estudar os sólidos nesse módulo. O sólido retém sua própria forma e volume, ou seja, como regra o sólido tem forma constante e volume também constante, é virtualmente incompressível, muito menos compressível como regra também do que o líquido e do que o gás, não flui. A difusão em um sólido ocorre de maneira extremamente lenta.
Então tá aí algumas propriedades características dos três principais estados físicos da matéria. Ainda nessa nossa comparação, nessa nossa introdução desse módulo, nessa nossa comparação entre os três principais estados físicos da matéria, nós temos aqui o estado de gás, o estado líquido e o estado de sólido cristalino. Que quando a gente estiver estudando sólido, vamos falar também do sólido cristalino e do sólido amorfo. Para você passar de gás para líquido, você tem que resfriar, ou comprimir, ou fazer os dois. Além de diminuir a temperatura, aumentar a pressão para comprimir. E para passar de líquido para sólido, resfriar. O inverso, para passar de sólido para líquido, aquecer. Para passar de líquido para gás, aquecer ou reduzir a pressão, ou fazer os dois. O que caracteriza o estado gasoso? Desordem total. Tem muitos espaços vazios entre as partículas. As partículas têm grande liberdade de movimento, total liberdade de movimento. No gás ideal, a gente considera que inexistem interações intermoleculares. No gás real, acaba ainda havendo a formação dessas interações. As partículas ficam muito separadas. O que caracteriza o estado líquido? Desordem. As partículas, é lógico que a desordem das partículas é menor do que a desordem do gás. Isso nós vamos estudar em cinética química, na parte de termodinâmica, quando estivermos falando de entropia. A entropia do líquido é menor do que a entropia do gás. Então, mas ainda há desordem das partículas no líquido. As partículas ou aglomerados de partículas estão livres para se mover umas em relação às outras, mas já existem interações intermoleculares de diversos tipos, como nós vamos estudar hoje, dependendo da natureza dessas partículas. As partículas estão bastante próximas. Num sólido cristalino, o arranjo é ordenado, porque num sólido amorfo você vai ver que o arranjo não é ordenado, mas num sólido cristalino o arranjo é ordenado. As partículas estão basicamente em posições fixas e as partículas estão muito próximas, bem mais próximas do que no gás, bem mais próximas do que no líquido. Então nós vemos aí que para a direita resfriar, para passar de gás para líquido e de líquido para sólido, você está diminuindo a quantidade de energia, são fenômenos exotérmicos. E para passar de sólido para líquido e de líquido para gás, você está aumentando a quantidade de energia, são fenômenos endotérmicos, ok? Muito bem, avançando. Agora sim, entrando, depois dessa introdução, entrando no nosso primeiro conteúdo desse módulo 4, que é a parte de ligações intermoleculares. Ligações intermoleculares, também chamado de interações intermoleculares. Primeira coisa, não confunda ligações intermoleculares ou interações intermoleculares, que são interações entre moléculas ou entre partículas, entre espécies químicas de uma maneira geral. Não confunde isso com as ligações interatômicas que nós estudamos no módulo passado. Ligações interatômicas significa o quê? Ligações entre átomos, que nós vimos que poderiam ser de 3 tipos. As ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas, ok? Então, ligação iônica, covalente e metálica é ligação interatômica entre átomos. Nós já estudamos isso no módulo anterior. Nós estamos estudando agora ligações intermoleculares, também chamadas de forças intermoleculares, também chamadas de interações intermoleculares, que não são ligações iônicas, nem covalentes, nem metálicas. São dispersões de London, dipolo, ligações de hidrogênio, íon dipolo, e outras que nós vamos estudar também nos nossos aprofundamentos, ok? Então, a intensidade das forças intermoleculares, das interações intermoleculares ou das ligações intermoleculares, fica atento para esses sinônimos, né? Em diferentes substâncias varia bastante, mas elas são muito mais fracas que as ligações iônicas e covalentes. Isso é muito importante. Todas essas interações intermoleculares que nós vamos estudar agora,
nós vamos ver que algumas são mais fortes do que as outras, como por exemplo uma ligação de hidrogênio é muito mais forte do que uma interação do tipo dispersão de London, mas todas essas interações intermoleculares são bem mais fracas do que as as ligações interatômicas que nós estudamos no módulo anterior. Muito mais fracas do que uma ligação iônica e do que uma ligação covalente. Por isso que às vezes isso causa alguma confusão no aluno. Alguns alunos já chegaram para mim e disseram: Alexandre, eu li no livro de biologia que as pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio são fracas. E quando eu ensino interações intermoleculares, nós vamos aprender isso. Eu digo que as ligações de hidrogênio são uma das mais fortes que existe. Não é a mais forte, mas é uma das mais fortes. Aí ele diz: e aí, Alexandre, no livro de biologia diz que é fraca. E nós estudamos na química que é forte. Eu disse: é fraca e é forte. Só que isso é uma comparação, isso é relativo. Quando eu estou comparando as ligações de hidrogênio com as outras ligações intermoleculares, ela é uma das mais fortes que há. Agora, se você for comparar as ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio com as ligações interatômicas, as ligações iônicas, covalentes ou metálicas, ela é muito fraca. Então, quando o livro de biologia estava dizendo que uma ponte de hidrogênio era fraca, é porque ele estava fazendo a comparação com a ligação covalente. Realmente, uma ponte de hidrogênio é muito fraca em comparação a uma ligação covalente. Mas, se você for comparar a ponte de hidrogênio com muitas outras interações intermoleculares, ela é uma das mais fortes, ok? Então fica essa ressalva, porque geralmente essa comparação entre forte e fraca é uma comparação relativa em relação a alguma coisa. É necessário menos energia para vaporizar um líquido ou fundir um sólido do que para quebrar ligações covalentes entre moléculas. Ora, quando um líquido vaporiza, quais são as interações que são rompidas? As interações entre as partículas, entre as moléculas. São forças intermoleculares, que são muito mais fracas do que ligações covalentes. Para um líquido vaporizar, teoricamente, todas as interações intermoleculares do líquido teriam que ser rompidas, considerando que no estado de gás ou vapor não existam mais essas interações. Para fundir um sólido, que é para passar de sólido para líquido, algumas interações intermoleculares são rompidas, porque um líquido ele tem mais liberdade de movimento do que num sólido. Mas você está rompendo também, quando você funde um sólido, você está rompendo algumas interações intermoleculares que existiam no sólido e agora não existem mais no líquido. É lógico que no líquido ainda existem interações intermoleculares, mas existem menos interações intermoleculares do que no sólido, porque no sólido há uma maior organização, há um maior número de interações, as partículas estão mais próximas, portanto as interações são mais fortes. E agora no líquido há menos interações, as partículas estão mais distantes, as interações estão mais fracas. Então por isso que também é necessário muito mais energia para vaporizar um líquido do que para fundir um sólido. Fundir um mol de um sólido requer menos energia do que vaporizar um mol de um determinado líquido, isso como regra geral, porque para fundir um mol de um sólido apenas algumas interações vão ser rompidas, interações intermoleculares. E para vaporizar um mol do líquido, teoricamente, considerando que vai se formar um gás ideal, todas as interações intermoleculares serão rompidas. Então, para romper ligações intermoleculares, como também para romper ligações interatômicas, o fenômeno é endotérmico, tá bom? Beleza? Então, estamos iniciando aí as interações intermoleculares. Nessa comparação aqui, nessa imagem, vai ficar muito claro, ó. Para você romper a ligação covalente do HCl, você precisa de 431 kJ para cada mol de ligação HCl. Então, a energia de ligação hidrogênio-cloro é 431 kJ por mol. Podemos dizer, então, que a ligação covalente, que é uma ligação covalente polar, é uma ligação bastante forte. Ora, nós vamos ver que o hidrogênio é parcialmente positivo, o cloro é parcialmente negativo, isso numa primeira molécula, e do mesmo jeito na outra molécula, o hidrogênio é parcialmente positivo e o cloro parcialmente negativo. Então nós vamos ver que vai se formar uma interação intermolecular entre duas moléculas, entre o cloro parcialmente negativo de uma molécula e o hidrogênio parcialmente positivo de outra molécula. Nós vamos ver hoje que essa interação é chamada de polo-dipolo,
ou dipolo permanente. Essa interação entre o dipolo parcialmente negativo do cloro e o dipolo parcialmente positivo do hidrogênio, ela é chamada interação do tipo dipolo-dipolo, não existiria um nome mais propício, nós vamos estudá-la um pouco mais à frente. Para você romper um mol dessa ligação, você precisa apenas de 16 kJ. Para quebrar a ligação covalente hidrogênio-cloro, 431 kJ para cada mol de ligação. Para quebrar essa interação intermolecular do tipo dipolo-dipolo, que é uma das mais fortes, ok? Bem mais forte do que a dispersão de London, você precisa apenas de 16 kJ para cada mol dessa ligação, que a gente chama de calor de vaporização do HCl, porque eu repito, para passar de um líquido para vapor, fenômeno vaporização. E você quebraria apenas esse tipo de interação. Quando um líquido passa para gás, você não quebra as ligações covalentes. As moléculas de HCl agora estarão no estado de vapor. Você quebra as interações intermoleculares, podemos dizer então que essa atração intermolecular é muito mais fraca do que essa ligação interatômica, que é uma ligação covalente, ok? Então essa imagem é muito esclarecedora, inclusive dizendo aí os valores em quilojoules para cada mol de ligação covalente rompida e para cada mol de interação intermolecular também rompida. De maneira geral, nós podemos dizer o seguinte, ó, quanto maior a intensidade da interação intermolecular, maior será o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Quanto menor a intensidade da interação intermolecular, menor será o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Isso tem muita lógica, né? Por exemplo, ponto de ebulição, para passar de líquido para vapor, tem que romper as interações intermoleculares. Quanto mais fraca essa interação intermolecular, mais facilmente aquele líquido vai passar para a fase de vapor. Então, menor será o ponto de ebulição. É necessário absorver menos energia para quebrar, para romper aquelas interações intermoleculares fracas. Já se a interação intermolecular é forte, como por exemplo ligações de hidrogênio, o ponto de ebulição vai ser maior, porque uma ligação de hidrogênio é mais forte do que muitas outras interações intermoleculares. Então ela precisa absorver muita energia para ser rompida, as interações precisam absorver muita energia para serem rompidas e, consequentemente, o ponto de ebulição é maior. Então nós vamos encontrar muitas questões a nível de diversos tipos de vestibulares e até mesmo a nível de Enem, onde eu preciso perceber isso. Eles tratam principalmente com ponto de ebulição, onde quanto maior a intensidade da interação intermolecular, mais difícil as interações serem rompidas, maior o ponto de ebulição. Quanto menor a intensidade das interações intermoleculares, mais facilmente essas interações são rompidas, menor será o ponto de ebulição. Nós vamos estudar, inicialmente, 3 tipos de forças atrativas entre moléculas neutras. Entre moléculas neutras, são 3 tipos. Depois nós vamos estudar entre um íon e uma molécula, dando já um total de 4. E depois vamos estudar mais 2. Então, ao todo, como o nosso curso tem essa característica, os aprofundamentos, ao todo nós vamos estudar 6 tipos de interações intermoleculares, tá bom? Vamos começar aqui pelas 3 primeiras, que são as 3 mais comuns, as 3 que qualquer livro de química vai trazer. Nem sempre vai se ter em todos os livros essa 4ª interação. E com certeza essas outras 2, que nós vamos estudar fazendo um total de 6, vai ser muito raro você encontrar algum livro que traga isso. Só realmente os melhores livros de química geral do ensino superior, eles trazem, aqueles que são os melhores, os mais completos, eles trazem também essas 2 interações que nós vamos estudar, fazendo um total de 6 tipos de interações. De forma que qualquer interação que aparecer em qualquer prova, você terá visto, você terá estudado aqui conosco, ok? Temos que ter muito cuidado com os sinônimos. Esse é um problema desse conteúdo, porque existem muitos sinônimos para cada tipo de interação. E, infelizmente, na prova pode aparecer qualquer um. Portanto, você tem que estar muito atento, porque na prova, qualquer um tipo de interação intermolecular, qualquer um desses termos poderá ser utilizado. Então, eu vou mostrar aqui logo no início esses sinônimos e realmente procure associá-los, porque na prova, qualquer um deles pode aparecer. Então, força de dispersão é o primeiro tipo que a gente vai estudar.
também chamada de dispersão de London, também chamada de dipolo induzido, também chamada de dipolo instantâneo. Então, eu coloquei 4 sinônimos: força de dispersão, dispersão de London, dipolo induzido, dipolo instantâneo, e a nível de ensino médio ainda aparece às vezes um 5º sinônimo, que é forças de Van der Waals. Nos livros de ensino superior, geralmente eles chamam esses 3 tipos de interações intermoleculares como sendo forças de Van der Waals. Então, forças de Van der Waals são sinônimos dessas interações intermoleculares entre moléculas neutras. Mas em muitos livros de ensino médio, eles chamam as forças de dispersão, dispersão de London, dipolo induzido, dipolo instantâneo, de força de Van der Waals. Então teria aí um 5º sinônimo. A rigor, não se preocupe com essa eventual confusão, né? Já que no ensino médio, força de Van der Waals é uma dispersão de London, e a nível de ensino superior é muito mais comum ele chama forças de Van der Waals esses 3 tipos de interações. Não fique preocupado com isso, porque pelo contexto da questão, seja ela uma questão subjetiva, ou seja ela uma questão objetiva de marcar, você vai ser contextualizado para que você não tenha problemas com isso, tá bom? O segundo tipo de interação que a gente vai estudar é chamada forças do tipo dipolo-dipolo, também chamada de dipolo permanente. O terceiro tipo, ligação de hidrogênio. Esse é o termo mais usado no ensino superior, ligação de hidrogênio. No ensino médio usam muito pontes de hidrogênio. Vamos considerar aí sendo sinônimos, ok? Então tá aí os 3 primeiros tipos que nós vamos estudar. Todas 3 envolvem ou átomos, né, ou moléculas neutras, tá certo? Mas envolvem espécies neutras, ainda não envolvem íons. Força de dispersão, dispersão de London, dipolo induzido, dipolo instantâneo, ou forças de Van der Waals. Forças de polo-dipolo, dipolo permanente, ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Essas forças, então, são também chamadas, principalmente nos livros de química geral do ensino superior, forças de Van der Waals. Nós vamos estudar um 4º tipo de interação, só que agora não envolve só espécies neutras, como átomos ou moléculas, vai envolver também íons. Íons e molécula, no caso um íon e uma molécula polar. É uma força atrativa entre um íon e uma molécula polar. Íon, uma molécula polar possui um dipolo parcialmente positivo e um dipolo parcialmente negativo. Como é que a gente poderia dar o nome entre um íon e uma molécula polar? Uma interação do tipo íon, dipolo, ou força íon-dipolo, que é o 4º tipo de interação, ok? Então, você já teve uma ideia dos 4 primeiros tipos de interações intermoleculares, os 3 primeiros são os mais comuns, o 4º tipo a gente estuda bastante também, porque é muito presente em soluções iônicas ou eletrolíticas, né? No sal de cozinha, você tem uma interação entre o sal de cozinha em solução aquosa, lógico, você tem interações do tipo íon-dipolo, entre o Na+ e as moléculas de água, entre o cloreto e as moléculas de água. Então nós voltaremos já já para iniciar, aí sim, o estudo particular de cada um dos tipos das interações intermoleculares, e a primeira será as dispersões de London. Voltamos já.